Gostaria de saudar a todos esta manhã. Eu, a semana passada, sexta-feira, estava em casa e, ao final do dia, recebi uma notícia que dava pulos de alegria. Foi o Rubem quem enviou. Eu só me lembrava, Rubem, que uma semana a seguir teria a oportunidade de estar aqui, mas poderia falar-vos sem máscara, o que é um grande prazer. Só aqueles que têm a oportunidade de estar a passar uma lição ou fazer um culto com a máscara, a dificuldade que isso. Também o fazemos, pesados irmãos, também o fazemos. Mas habituamos-nos, é lógico, mas estamos muito mais à vontade de podermos falar desta forma sem esta coisa aqui no rosto. E para mais, quem tem óculos, não é? Sempre embaciar, nem conseguimos ver. Bom, gostaria de agradecer então a vossa presença. Sentimos-nos bem, só quem está aqui na frente, irmãos, e olhar e ver a nossa igreja muito bem composta. Graças a Deus por isso. E já vemos alguns focos dos nossos mais pequenininhos a aparecer, não é? Vejo ali a Inês, vejo ali o David. A Vitória estava aí. Também estava a Vitória, não estava? Nós mais pequenininhos já estão a aparecer também na igreja com as suas mamãs, com os seus papás também. Eu acredito que não sei que tempo, não é, Ruth? Não sei que tempo, mas lá chegará o momento em que voltaremos à nossa normalidade. Gostaria de também enviar saudações para todos aqueles que de alguma forma não podem estar aqui presentes e que logicamente sabemos que há irmãos que estão incapacitados, poderem estar presentes, há outros que não se sentem ainda à vontade para estar presentes, há outros que não se encontram cá. Um beijinho muito especial para dois pequenininhos, quer-se dizer já, não é? Tomás e Isabel estão lá para baixo para Lisboa, a esta hora devem estar a ver o avô, penso eu. Um beijinho muito especial, só foram ontem para baixo, mas já estou cheio de saudades. Não sei o que é que isto quer dizer, mas ela mexas, com certeza. Gostaria de vos dar uma explicação, portanto, irmãos, especialmente a todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui na quarta-feira na reunião de oração. Não foi por ser o Tiago que fez a reunião de oração, particularmente gostei muito da reunião. E é interessante que ele foi buscar 2 hinos, lembram-se, e falou muito sobre esses 2 hinos. Lembram-se qual foi o primeiro hino que ele falou? Qual foi? 2, 7, 3. Isso não nos diz nada. Precisamente o hino que nós acabamos agora de cantar. E eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, para os irmãos. E tenho uma testemunha aqui à minha frente, que é o Rubem, primeiro ancião. É que o hino do culto, os hinos do culto desta manhã, assim como o tema, foram entregues ao Rubem quando? Sábado passado. Não fazia a nenhuma ideia que o Tiago iria apresentar aquele hino, mas vejam o hino que nos fala da confiança que nós temos de ter no nosso Deus e o cuidado que Deus tem por cada um de nós. E depois, se repararem, o tema desta manhã, a não ser que nos esqueçamos. Sabem que há um autor, eu já falei nisso aqui, penso que há umas semanas atrás eu tive a oportunidade de desenvolver aqui a recapitulação da lição número 10 do trimestre passado, em que nos falava da história da Bíblia, e eu falei um bocadinho sobre isso. No programa SAL, que felizmente para nós, fomos vários aqui na igreja, 7 elementos que ali estivemos presentes e que estivemos ali envolvidos nesse curso de aprendizagem. O meu, assim como o do Paulo e o do Nuno, penso nós 3 exatamente, nós estávamos como instrutores bíblicos e nós no final teríamos que apresentar um relatório de 3, tínhamos que ler 3 autores diferentes e apresentar o relatório da leitura desses livros. E posso-vos dizer que um dos livros que mais me fascinou, que eu escolhi para desenvolver, portanto, esse relatório e a leitura, foi nada mais, nada menos do que este, que diz respeito ao culto desta manhã. Não vou falar sobre o livro, não, o tema não é o livro, mas é a não ser que nos esqueçamos e que foi um autor que muitos de vocês conhecem, George Knight. Ok, depois de tudo isto, vamos passar então para a mensagem desta manhã. E porque vamos abrir a palavra de Deus, e porque vamos falar da sua palavra, eu gostaria muito de pedir, porque eu penso que todos nós, pesados irmãos, não nos sentimos à vontade, indignos de estarmos neste local, que é um local sagrado, local na presença de Deus, e só nos sentiríamos bem se pedirmos realmente a sua presença. Eu gostaria que todos nós, no local onde estamos, apenas inclinássemos a nossa cabeça e vamos pedir a Deus que se faça presente no nosso meio esta manhã.
Eterno Deus, bom Pai que está nos céus, nós, uma vez mais, Senhor, vimos-te rogar neste momento que te faças presente no nosso meio. Que seja o teu Santo Espírito a falar a cada um de nós, não sejam palavras minhas, Senhor, mas sejas tu, Senhor, a conduzir as palavras para que elas sejam um bálsamo para mim e para cada um dos meus irmãos, para todos aqueles que nos estão a ouvir. Fica connosco, nós suplicamos tudo em nome de Jesus. Prezados irmãos, também, qual o tema que eu pensaria em escolher para um dia de sábado como hoje? Todos nós, há alguns meses, esta parte, vivemos sobre situações muito complicadas, prezados irmãos. E vivemos aquilo que se chama uma pandemia. Talvez para muitos de nós a gente saiba e entenda o que é que isso quer dizer de pandemia. Outros talvez nem tanto, irmãos. Eu só gostaria, num espaço de um minuto, rapidamente a explicar para aqueles que não entendem bem o que é uma pandemia, afinal de contas, o que é isto de uma pandemia. E nós hoje estamos vivendo a pandemia do Covid-19, o coronavírus, não é? Tudo começa, o início, por um surto. Eu tenho aqui à minha frente alguém que diz sempre assim, se eu estiver correto. Se eu não estiver correto, continuas a dizer assim. Nunca mudas, sempre assim. Quando aparece uma doença, nós já ouvimos várias vezes na televisão estas notícias em que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na Covilhã apareceu um surto de gripe. Quando falamos num surto de gripe, é algo que está circunscrito àquela região, correto? Continua a dizer assim. Está circunscrito ali àquela região. Portanto, o foco é ali, está na Covilhã. Ok? Isto é um surto. Mas, por algum motivo, esta gripe vai começar rapidamente, de uma forma muito rápida, a passar, por exemplo, da Covilhã para a Guarda, para Castelo Branco, para aqui, para lá, começa-se a espalhar muito rapidamente. E, nesse caso, deixa de ser um surto e passa a ser uma epidemia. Que nós também, inicialmente, ouvimos falar de uma epidemia, que era o Covid-19. Mas agora reparem, quando essa epidemia se começa a alastrar pelas cidades em Portugal e começa a ultrapassar as fronteiras em Portugal, e de Portugal passa para a Espanha, passa para a França, passa para a Itália, para a Suíça, e para aqui, para acolá, chega a vários países no mundo, então aí já não temos uma epidemia, mas temos aquilo que nós conhecemos, que é uma pandemia. Aquilo que nós estamos hoje a viver. Só, muito rapidamente, este comentário, porque achei interessante para nós podermos falar. Prezados irmãos, vivemos numa batalha contra, realmente, esta pandemia. Eu tinha alguns números para apresentar, resumi muito rapidamente, porque o nosso irmão Tony, a semana passada, foi ao encontro daquilo que era realmente o meu desejo e de apresentar alguns números também. Irei focar, e desculpa, Tony, de repetir alguma coisa, mas irei focar só alguns números também, porque achei que era realmente interessante. E agora reparem, esta ameaça que temos à nossa frente, pesados irmãos, eu posso dizer assim, contrariamente àquilo que alguns possam ainda hoje pensar. Não é, Ruth? É real e é dramático também. E posso-vos dizer também que no nosso meio, no meio adventista, cá em Portugal, na Europa e no mundo, já algumas vidas foram ceifadas. Em Portugal já morreram adventistas com o Covid-19. Na Europa também e no mundo também. Portanto, não é, logicamente, nenhuma brincadeira. Lutamos contra um inimigo que é invisível, prezados irmãos. Nós não o vemos. Já me fazia lembrar o Zé um bocado com a excelente apresentação que tu tiveste aqui. Realmente, é a mesma coisa. Nós não vemos. E a dificuldade que os médicos... Eu não falo só na questão dos médicos. Esta questão do novo coronavírus, esta ameaça... Prezados irmãos, nós, ao olharmos para ela como ameaça, nós não podemos nos deixar dominar nem pelo medo, nem pela angústia, nem tão pouco pelo receio. Eu já vou dar a explicação à frente porquê. E talvez ao olharmos para ali, para o tema do culto, possamos compreender
possamos começar a compreender o porquê de não entrarmos por esse caminho do medo e do receio e da angústia. Dizia eu, como sendo ainda um vírus muito recente, o que leva a que o processo, e isto a Ruth não vai deixar mentir, outra vez faz assim, dos estudos realizados, ainda não sejam totalmente conclusivos. E há alguma dificuldade, e muitas vezes nós já encontramos, por exemplo, quando estamos a assistir à televisão e quando vemos as pessoas a falar, e quando vêm lá os médicos, quando vêm lá os cientistas, a verdade é uma só, prezados irmãos. Olharmos para ali, os cientistas não se entendem, os médicos não se entendem, as autoridades não se entendem às vezes, e às vezes nem nós nos entendemos. Essa é uma verdade. Mas sabem, prezados irmãos, toda esta situação que envolve aquilo que nós conhecemos da pandemia do coronavírus apresenta um grande potencial para a humanidade, e quando falo para a humanidade, falo para todos nós, um grande potencial, para a ansiedade, sentimento de insegurança, sentimento de depressão, sentimento de medo e falta de confiança. Eu muito em breve vou-vos apresentar alguns casos, mas antes de passar lá também para esses casos em que queremos falar e vamos à Palavra de Deus, o que é o mais importante, eu gostaria de fazer um pequeno retrato daquilo que está a passar no mundo acerca do coronavírus. E agora vou tocar, logicamente, naquilo que o Tony, a semana passada, ainda focou alguns aspectos. A verdade é uma só, prezados irmãos. O mundo parou completamente. Sabem quais foram os maiores benefícios que existiram no mundo quando o mundo parou? São capazes de me dizer rapidamente. Quem foram aqueles que bateram mais palmas? A natureza, os rios, o ar, os céus. Havia locais em que os mares e os rios, eu posso-vos falar, por exemplo, de um exemplo só. Vocês conhecem, de certeza, muitos, não é? Mas falo-vos de Veneza, em que aqueles canais eram o quê? Sujos, completamente. Deixaram de andar os barcos lá durante este tempo todo de pandemia, e o que é que aconteceu? A água começou a ficar quê? Cristalina, limpinha. Até se fala, por exemplo, que em Inglaterra, Londres, já há muitos anos que não via o céu limpo como via agora. Mas, prezados irmãos, se nós olharmos para os números do coronavírus, eles são assustadores, prezados irmãos. Eles são assustadores. E eu gostaria de rapidamente, eu não queria perder muito tempo com isso, porque logicamente o tempo desaparece, mas no nosso mundo, nós temos, no mundo inteiro, cerca de 17 milhões e 600 mil infectados pelo coronavírus. 17 milhões e 600 mil. Que foram infectados. Não é que existam agora infectados. Ok? Sim. 17 milhões e 600 mil que foram infectados pelo coronavírus. Desses 17 milhões e 600 mil, 680 mil no mundo inteiro não resistiram à doença. Nós cá em Portugal os números até às 24 horas, os últimos números de ontem, reportam-nos a cerca de 51 mil que foram infectados, portanto desde o início da pandemia, e que já morreram cá em Portugal 1.735 pessoas. 1.735. Até o dia de ontem, 31 de julho do ano 2020. Eu gostava só de fazer aqui uma pequena comparação. Os irmãos sabem, para entenderem, em alguns pontos que nós iremos chegar mais à frente. Os irmãos sabem quantas pessoas morreram em Portugal o ano passado, o ano 2019, por causa daquilo que nós conhecemos tão simplesmente como uma gripe normal, a gripe sazonal. Sabem quantas pessoas faleceram? 3.330 pessoas. 3.330 pessoas que morreram e realmente nunca ouvimos ninguém lá nos noticiários estão preocupados por causa de uma gripe. Esta é diferente, prezados irmãos. Atenção, não é aí que eu quero chegar.
Já lá vamos. A ameaça é real. Mas a pergunta que eu vos faço: acham que este vírus é dos mais letais que existam ou que existiram? Se nós recuarmos há alguns anos atrás, eu agora não estou a perguntar, Ruth, se não tinhas será uma opinião diferente do que está aqui, não é? Em 2009, e não foi há muitos anos atrás, pesados irmãos, recuamos apenas 10 anos, cerca de 10 anos. Lembram-se de um vírus que aconteceu aí? Alguém se lembra dele? O H1N1. Lembram-se desse vírus? Que vírus era esse? Eu posso-vos dizer, o da gripe A, ou gripe da suína, não é? É assim que se chama. Esse vírus, no mundo inteiro, estamos a falar no mundo, sabem quantas pessoas foram infectadas no mundo inteiro? Cerca de 1 bilhão, não é 1 milhão, 1 bilhão de pessoas que foram infectadas no mundo inteiro por esta gripe. O causou cerca entre 150 mil a 550 mil pessoas que não resistiram a este vírus. Mas tínhamos outros, pesados irmãos. Se recuássemos mais alguns anos e lembramos, com certeza nós, ao ouvirmos as notícias, de falar daquilo que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola foi terrível. Posso-vos dizer que 27%, quase 30% da população mundial, foi afetada por esta gripe. E ultrapassaram estes números, eles não têm números corretos, estamos a falar de 1918. Mais de 50 milhões de pessoas que não resistiram a este vírus. Eu tinha mais números aqui, prezados irmãos. Vou ultrapassá-los também. As pessoas, ao ver estes números, algumas entram em histeria. E, logicamente, aquilo que eu falei inicialmente, a insegurança, a depressão, o medo, a falta de confiança aparecem. Não hajam dúvidas nenhumas. Mas se nós nos lembrarmos rapidamente, no século passado, não foi assim há muito tempo, só passaram 20 anos ainda, não é? No século passado, eu tenho a impressão que, vou ter aqui alguém, se calhar, que estava dentro desta época, mas ao falarmos daquilo que foi a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, quantas pessoas, não foi nenhum vírus, mas que morreram, muitas pessoas morreram. Cerca de 18 milhões de pessoas na Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, que vai desde 1939, 1945, eu tenho a certeza que há aqui pessoas que nasceram depois de na altura de 45. 45 estaríamos com 75 anos. Portanto, quem tiver aqui mais de 75 anos nasceu durante aquilo que foi a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial foram mais de 85 milhões de pessoas. Grande vírus este. Mas agora tocar num ponto que o Tony tocou aqui e que nós não vemos os meios de comunicação social falar sobre eles e que não vemos grande alarido sobre este, não é vírus, mas é muito pior do que um vírus. Os irmãos, o Tony apresentou um número, eu vou apresentar esse número mais em detalhe. Nós, neste momento, pesados irmãos, eu lembrei-me de fazer isso, mas lá está, iríamos perder mais tempo. Perder mais tempo, nós não estamos a perder tempo. Mas se tivéssemos aqui, neste momento, apenas 1 minuto em silêncio. Tivéssemos 1 minuto em silêncio. Sabem, neste minuto, quantas pessoas, não é morriam, irmãos, é morrem de fome no mundo? Sabem-me dizer? 18 pessoas. Num minuto. Num minuto, pesados irmãos. Isso corresponde a que, numa hora, são cerca de 1000 pessoas que morrem no mundo de fome. E num dia completo, é só fazer contas de matemática, irmãos. 1 hora vezes 24, 1000 vezes 24. Num dia completo, morrem 24 mil pessoas de fome no mundo.
E as notícias? Não falam sobre isso? Ninguém fala sobre isso, prezados irmãos. É estranho, não é? Para todos estes coronavírus, para todos estes vírus que têm aparecido, nós reparamos que há muitas pessoas envolvidas em tentar encontrar o quê? Um antídoto, uma vacina, para que possa curar. E gastam-se, prezados irmãos, milhões e bilhões e trilhões de euros ou de dólares para conseguir encontrar essa vacina. Sabem uma coisa, prezados irmãos? Para esta em que morrem 24 mil pessoas no mundo por dia de fome, nós temos a vacina. Sabem qual é a vacina? Comida. Nós temos a vacina. Não é preciso arranjar nada de especial. A vacina existe. E essas pessoas continuam a morrer. Vamos avançar com o culto desta manhã, prezados irmãos. Estes eram alguns dados que eu necessitava mesmo de os apresentar. Mas ao olharmos para estes dados, prezados irmãos, ao olhar para esta angústia que a humanidade neste momento, a insegurança, o medo, a depressão, a falta de confiança que a humanidade está a ter neste momento, a pergunta que eu vos faço: o que diz o Senhor Jesus em situações semelhantes a estas? O que é que faz, ou o que é que fez o Senhor quando o seu povo se encontrava entre a pressão e a ameaça de morte iminente? E é essa confiança, prezados irmãos, que eu gostaria hoje de trazer-vos esta manhã para a igreja. Nós podemos olhar para essas calamidades todas. Tudo pode estar a acontecer. Mas se nós tivermos a confiança em Deus, se olharmos para Deus, se colocarmos em Deus a nossa confiança, veremos tudo de maneira diferente. Não tenhamos dúvidas nenhumas, prezados irmãos. Nós podemos estar ao lado de Deus e os problemas aparecem na mesma, prezados irmãos. Eu, por estar ligado a Deus, não quer dizer que os problemas não apareçam. Eles podem aparecer, mas eu vou ver esse problema de uma maneira totalmente diferente. Vou encará-lo de uma maneira totalmente diferente e vou aceitá-lo de uma maneira totalmente diferente. Porque eu estou ligado a Deus. Eu tenho confiança nele. Não sei qual será o resultado final, mas a minha confiança estará sempre nele. Eu gostaria que... Eu tinha aqui 3, vou ter que reduzir isto a 2, logicamente. Mas gostaria de lembrar de uma situação. Lembram-se na altura que o povo de Israel tinha sido levado para o Egito? Não vou entrar nesse pormenor, porque isso é um pormenor que está no estudo que em breve irei apresentar. Está pronto? Estava na dúvida se iria apresentar hoje, esta manhã, ou se iria apresentar numa próxima oportunidade. Uma próxima oportunidade, talvez numa reunião de oração. E dizia eu, o povo de Israel foi levado para o Egito. Há alguns anos ali esteve. Conhecemos de que forma Deus libertou o seu povo. Com uma mão, como é que lá diz a Bíblia? De uma mão poderosa, Deus os libertou. E agora reparem, naquele momento em que o povo sai do Egito, da terra de Gozan, da terra em Ramsés, e quando se dirigiu, Deus os enviou, e que foram diretos pelo deserto até o Mar Vermelho, vocês sabem que quantas pessoas iam ali naquele grupo? Logicamente que falam em 600 mil homens. Eram mais de 2 milhões. Eram mais, se calhar até 3 milhões. Não está aqui incluído nesse número nem mulheres, nem crianças. Existiam muitas mulheres e crianças, não tenham dúvidas. E reparem que quando se dirigiram, eles chegaram a um local que era o Mar Vermelho. E nessa altura, alguém veio atrás do povo de Israel. E que foram quem? Os egípcios. Com os seus carros, eles vinham armados até aos dentes. Porque na ideia deles, o que queriam fazer? Eles iriam arrasá-los completamente. Aniquilá-los completamente. E quando ali chegaram, eles começaram a descer a montanha e lá, junto ao Mar Vermelho, estavam acampados o povo de Israel. E quando o povo de Israel viu os egípcios,
aquele incalculável número de carros e de soldados a dirigirem-se para eles, o que é que aconteceu com eles? Eles tremeram de medo. Eles tremeram de medo. E sabemos que até alguns se insurgiram contra Moisés. Lembram-se? Não tínhamos nós local no Egito para morrermos lá descansados. Tivéssemos de trazer para aqui para o deserto para morrermos aqui e sermos assassinados pelo exército do Egito. E naquela altura, eu gostaria que nós fôssemos agora então à palavra de Deus. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. E vamos ler os versículos 13 e 14. Eu penso que o Rui terá a oportunidade de me passar... Exatamente. Agradeço-te, Rui. Minha Bíblia tem letras um bocado mais pequenas e por ali consigo ver melhor. Naquele momento, Moisés colocou-se entre o Mar Vermelho e o povo. Quais foram as palavras de Moisés? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porquê é que vocês acham que Moisés respondeu desta maneira? Eu dou-vos a resposta e vocês já encontraram também, não já, irmãos? Porquê? Porque ele confiava inteiramente no seu Deus. Ele estava a guiar o seu povo. Muitos tentavam se revoltar, mas ele tinha confiança em Deus. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos clareis. Esta foi a resposta que Moisés deu a todo aquele povo. E conhecemos o resto da história. Não é por aí que nos interessa levar a mensagem. Sabemos que Moisés, com a sua vara, tocou no Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu. Eles entraram pelo mar. Os egípcios, mais tarde, tentaram ir atrás deles, porque o Senhor, com a coluna de fogo, impediu o avanço das hostes egípcias. E ali ficaram todos. Não temais, estai quietos e vede o livramento do vosso Deus, ou do nosso Deus. Um outro episódio, este mais rebuscado, prezados irmãos, e mais alongado. Tive a oportunidade, dizia eu inicialmente, na lição número 10, de falar aqui sobre a história bíblica. E houve um dos episódios que eu falei, mas não pude desenvolver muito à vontade, e é interessante que na mensagem vou ter a oportunidade de o desenvolver agora. Nós conhecemos a história do povo de Israel. Especialmente a partir do momento que nós focámos aqui, o momento em que houve a separação. Reino do Norte, a capital era em Samaria, e o Reino do Sul, com a capital em Jerusalém. Sabem, prezados irmãos, qual a distância, eu posso-vos dizer ao certo, mas mais ou menos, em quilómetros, de Samaria a Jerusalém? Já vão entender aqui um bocado porquê. Sabem qual é a distância de quilómetros? 166 quilómetros. Números redondos. São 166 quilómetros desde Samaria a Jerusalém. Ora bem, nós daqui a Coimbra são 100 quilómetros, não é? Não chega a Leiria, não é? Não chega a Leiria. É um bocado antes ainda. Era como se fosse daqui. Pronto, se fosse daqui a Leiria. É a distância que separava Jerusalém de Samaria. Nós conhecemos a história que os reis que ficaram chamado o Reino do Norte, que era o Reino de Israel, e que tinha a sua capital em Samaria, durante toda a sua vivência, desde o momento em que se separaram, portanto, o Reino do Norte e o Reino do Sul, todos os reis que ali estiveram governando a Israel, diz-nos a palavra de Deus, não sou eu que o digo, não houve um que se aproveitasse. Não houve um que se aproveitasse. No Reino do Sul, e é interessante se nós repararmos, o Reino do Norte, até serem completamente dizimados e extinguidos, o Reino de Israel no Norte, de Samaria, já iremos falar também sobre isso, até essa altura foram 19 os reis que governaram a nação. E em Judá, até o momento em que vão ser, portanto, levados cativos por Nabucodonosor,
são precisamente 19 reis também. É interessante. A 19, sim. 19, sim. Houve ainda entre aspas, um 20º, não é rei, mas uma rainha. Penso que todos vocês a conhecem bem, Atália. Lembram-se de... Ela não foi bem rainha de Judá, porque ela foi mais uma, como se diz, vou ver se encontro aqui a palavra, uma governanta, digamos assim. Hã? Uma regente, exatamente. Uma regente, sendo ela filha do rei de Israel, muito conhecido por nós, Acabe, e da sua excelentíssima esposa Jezabel, naquela altura, porque desde o início as guerras entre Judá e Israel a norte eram constantes. Então, um dos reis de Judá, que também gosto muito de ler sobre ele, chamado Josafá, pegou no seu filho e casou então com Atália, para que houvesse uma união entre os dois reinos e não houvesse ali grandes conflitos. O que é certo é que de todos os reis no sul, também nem todos foram bons. Mas podemos dizer que meia dúzia desses reis eram reis que eram tementes a Deus. E temos o caso de Asa, de Josafá, Joás, Josias, Ezequias. Estes reis foram daqueles que ainda eram tementes a Deus. Com Ezequias, pesados irmãos, tudo começou quando o seu pai faleceu e Ezequias tomou o reinado com 25 anos. O seu pai foi completamente diferente. O seu pai adorava os outros deuses, levantou altos, sacrificavam aos deuses estranhos e quando Ezequias chegou ao poder, ele derrubou tudo isso, voltou a erguer a casa de Deus. O templo de Deus foi restaurado. Começou a cingir-se pelos mandamentos de Deus. E começou a ter a sua confiança total em Deus e não em mais nada. E a história, pesados irmãos, ao falarmos da destruição de Samaria no ano 722, pelos assírios, os irmãos lembram-se que já falámos aqui algumas vezes, e até foi ano passado, Mira, o regional foi Mira, foi ano passado, o regional em Mira, foi, correto? O ano passado os nossos tissões estiveram lá, o mote deles era o Jonas. Era o Jonas. E sabem que o Jonas, o que é que ele fez? Ele fugiu, Deus deu-lhe uma ordem para onde? Nínive, que era a capital de onde? Da Assíria. E o que é que o Jonas fez? Pernas para que te quer. Porquê? Irmãos, os assírios eram terríveis. Terríveis mesmo, terríveis. Eles desfaziam tudo. E quanto aos prisioneiros, vocês nem queiram saber. Eu não vou estar com esses pormenores todos, não é? Mas eles davam cabo dos prisioneiros todos, desde cortar isto, cortar aquilo. Irmãos, eram terríveis. Algumas das paredes que estavam lá em Nínive eram feitas dos próprios prisioneiros. Eram colocados ali, massa para cima, e seguravam as paredes assim. Eles eram terríveis. Por isso, por alguma razão, o nosso amigo Jonas fugiu. E não queria ir para lá. Mas isto aconteceu em 722. Israel foi completamente arrasado. Israel, o povo de Israel, espalhado pelas diversas nações e nunca mais se ergueu lá como nação de Israel. Só passados 20 anos, estamos a falar dos tais 166 quilómetros que separavam Samaria de Jerusalém. E contam-nos a história, pesados irmãos, que o rei dos assírios, neste caso já era Senaqueribe, na altura estamos a falar de um outro rei, ou de outros reis que eram os reis da Síria, fizeram uma campanha contra Judá. E nessa campanha eles começaram do norte a começar a destruir todas as cidades que estavam à sua frente, que diziam respeito a Judá. E não foram assim tão poucas, pesados irmãos. Sabem quantas cidades foram, irmãos? 46 cidades que Senaqueribe destruiu completamente, arrasou as cidades completamente, até chegar às portas de Jerusalém. Só faltava precisamente a grande cidade, a capital de Jerusalém. Contam-nos a história que eles estavam um pouquinho ao lado de Jerusalém. Se nós vimos pelo mapa, está lá, Laquis, era uma cidade judeia. Estavam lá
a combater a cidade, arrasaram a cidade também completamente. Mas enquanto lá estavam, ele mandou emissários para Jerusalém. Emissários com cartas para eles. E nessas cartas diziam eles, mas vocês estão à espera de quê? Estão à espera que o vosso Deus... Vocês viram o que passou com as outras nações todas? Vocês já viram os deuses das outras nações? A força que algumas nações tinham, nada, ninguém nos conseguiu resistir. E vocês estão à espera de quê? Que o vosso Deus vá resistir por vocês. Não confiem! Porque Ezequias tinha colocado a sua confiança em Deus. E dizia que seria Deus. Era Deus que lutaria. Como disse Moisés também, estai quietos e vede a libertação do Senhor. Ezequias confiava nessas promessas que tinham acontecido já no tempo de Moisés. E reparem, prezados irmãos, que quando eles chegaram... Eu vou só dizer uma coisa muito interessante que encontrei, prezados irmãos. Estou a ver se encontro aqui também. Eu vou resumi-lo. Eu, ao procurar pela internet o que se tinha passado precisamente com o povo, com os assírios, quando chegaram a Jerusalém, porque é que os assírios... E reparem que Senaqueribe, no seu memorial, está lá a dizer que conquistou 46 cidades de Judá. E na internet eu encontro lá isto assim, prezados irmãos. Senaqueribe, o rei da Assíria, conquistou 46 cidades de Judá e por uma razão desconhecida não chegou a Jerusalém. Irmãos, eles nos conhecem, mas nós sabemos a verdade. Nós sabemos porque é que Senaqueribe não entrou em Jerusalém. Sabem porquê? Porque é que Senaqueribe não entrou em Jerusalém? Sabem porquê, prezados irmãos? Porque foi Deus que o disse. Na altura, quando as cartas chegaram e quando Ezequias, chamando o profeta Isaías, e foi ao templo de Deus e apresentou as cartas perante Deus, Ezequias e Isaías diziam, Senhor, é a Ti que eles estão a enxovalhar. É a Ti, Senhor, a nós como povo, mas é a Ti como nosso Deus, em quem nós confiamos. É a Ti que estão a dizer que não és capaz de libertar o Teu povo das garras deles. E o Senhor só lhes disse, Senaqueribe, às portas de Jerusalém estará um dia só, nem flecha, nem espada, ninguém entrará dentro da cidade de Jerusalém. Eu, o Senhor, o tenho dito. É lógico que eles no Google, esta apresentação não vem lá, prezados irmãos. Isto não vem lá, prezados irmãos. De uma forma desconhecida, não sabem porquê. Eles não conseguiram entrar em Jerusalém. Nós sabemos porquê. E o que é que sucedeu? Então, naquela altura, ao estarem perante a cidade de Jerusalém e continuarem a invocar para que eles se rendessem, Ezequias só lhe pedia, confiem em Deus. Portanto, irmãos, eu gostaria que lêssemos em 2 de Crónicas, no capítulo 32 e os versículos 7 e 8. Rui. 2 de Crónicas 32, versículos 7 e 8. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Estas eram as palavras, precisamente, de Ezequias. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Meus irmãos, vamos tirar ali o nome do rei da Assíria. Vamos todos ter a oportunidade de ler o que está ali e dizer, esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos assusteis por causa de quê? Do coronavírus. Nem por causa de toda a multidão que está com ele ou dos diversos vírus que possam vir com ele. Porque há um maior conosco do que com ele. Nós temos o Deus eterno ao nosso lado. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Eu gostaria, Rui, de avançar ainda para o outro versículo. E agora é o profeta Isaías que nos apresenta Isaías 37, versículos 33 e 34. Penso que não estou enganado, Rui. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Não entrará nesta cidade.
nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho, por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade, na minha cidade, na cidade do meu povo, com o meu povo, ele não vai entrar. E o que é que aconteceu na história, prezados irmãos? Nessa mesma noite, o anjo do Senhor visitou o arraial dos assírios. Nessa mesma noite. E quando aqueles que subjaram acordaram pela manhã, só encontraram 185 mil cadáveres. Levantaram o cerco. E desculpem o termo que eu vou usar, com o rabinho entre as pernas. Voltaram para a sua terra. O Senhor o destruiu. O seu povo não teve que fazer nada. Vede a libertação do Senhor. Prezados irmãos, ao falarmos sobre, e indo para o final da mensagem desta manhã, eu esta manhã, quando estávamos aqui até antes da escola sabatina, apareceu aqui, ou estava aqui assim, um versículo, que é o versículo que serve de mote para a nossa técnica que o escolheu para ali. Lembram-se que nós, velhos tempos, estou a falar olhar para algumas caras, José Manel, José Cinta, Kim Ferreira, Zé Ferreira, e alguns mais, não é? O Rubem também, Eduardo, a Dina. Quando nós íamos para o campo, e quando alguns dos jogos que nós fazíamos, lembram-se que dávamos todas as mãos, especialmente na parte final, quando era a parte do pôr do sol, e todos nós tínhamos que repetir o quê? O nosso versículo bíblico favorito. E é interessante que esta manhã, eu não sei se é possível colocar ali, Rui, aquilo que vocês tinham no início. Isaías 41:10. Não temas, querem dizer comigo, irmãos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Esse é o meu versículo favorito. E é por isso que estava a dizer que esta manhã, eu já ouvi aqui algumas vezes, atenção, mas despertou hoje muito mais a atenção. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha mãe, da minha justiça. Essa é a segurança que todos nós devíamos ter, prezados irmãos. Há um versículo, não será o último ainda, prezados irmãos, mas há um versículo que nós poderemos ainda ler também, e que se encontra no Salmo 127 e o versículo 1, Rui, se for possível, e que nos diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, eu posso fazer tudo aquilo que está ao meu alcance. Esqueci-me de um pormenor, porque eu olho para aquele relógio e o tempo anda muito rápido, irmãos. Esqueci-me de um pormenor em Ezequias. É que Ezequias confiou em Deus, mas ele não ficou parado, irmãos. Ele não ficou de braços cruzados. Não. Houveram muitas coisas que Ezequias fez. Desde passos que ele deu para impedir que os assírios tivessem vantagem, como foi o tapar todos os poços da água, o desviar o curso do rio. Ele fez uma canalização por baixo da cidade de Jerusalém para desviar o curso do rio, que era o que lhes dava a água para eles. Mas reparem, pesados irmãos, como diz o nosso versículo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Pesados irmãos, eu tenho que fazer a minha parte. Eu confio inteiramente em Deus. Mas há coisas que eu tenho que fazer. Não ficaremos de braços cruzados. Mas teremos que colocar, façamos o que fizermos, mas teremos que colocar a nossa confiança no nosso Deus. Para terminar mesmo, pesados irmãos, a não ser que nos esqueçamos daquilo que Deus fez no passado pelo seu povo. Deus, a todos, pesados irmãos,
nos dará a vitória. Porque Ele é maior do que qualquer ameaça, de qualquer vírus, de qualquer pandemia, de qualquer inimigo, prezados irmãos. Esta batalha, Ruth, esta batalha não terminou, para não. Que ainda pode estar longe de terminar. Nós não sabemos, prezados irmãos, se uma outra vaga, já falam nisso, não é? Que poderá aparecer. Ou, quem diz, outro vírus qualquer, prezados irmãos. E pode atingir-nos mais tarde. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. Se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, se nós confiarmos no nosso Deus, prezados irmãos, com o Senhor, nós vamos vencer. Não tínhamos dúvidas nenhumas disso. Eu gostaria de ler ainda esta manhã, prezados irmãos. Faltam 2 versículos e um encontra-se em Naum, capítulo 1, versículo 7. É daqueles livros que nós muitas vezes, para a frente de Oseias, Joel, o livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. Vejam o que lá diz. O Senhor é bom, um refúgio, o que, irmãos? Em tempos de angústia. Ele, leiam o que lá diz, irmãos. Ele faz o quê? Ele protege os que nele confiam. Que maior certeza nós queremos ter, prezados irmãos. Outras batalhas virão, é verdade. Esta batalha que estamos vivendo hoje, desta pandemia, serve à coerência da nossa fé e de treino, se calhar, prezados irmãos, para maiores provas que nos esperam mais à frente. Mas nós estamos juntos nesta batalha. Precisamos de avançar juntos, de mãos dadas, se for possível, com o nosso Senhor. E todos juntos, uns com os outros e com o nosso Deus, nós iremos vencer. Deus vos abençoe e abençoe também a sua igreja. Amém.